transcendência que nós vemos todos os dias no campo de desporto, de uma maneira ou de outra, mas de algum modo o que ali temos é uma tentativa de transcendência, é uma lição que nós devemos tirar para a vida todos os dias. O desenvolvimento do desporto é uma questão ética. Não há desenvolvimento sem ética. Se eu aprendi alguma coisa com o professor Manuel Sérgio, portanto, logo desde os anos 70, princípios dos anos 70, foi isso, é que não há desporto sem ética e não há desenvolvimento sem ética. E ainda bem que se pode publicar em vida a obra do grande pensador, uma obra que ainda está em aberto, porque o professor Manuel Sérgio continua ainda a produzir pensamento e a pensar. E isso realmente é um desafio para nós, enquanto académicos que estão a organizar, a sistematizar o pensamento, a produção escrita de um grande pensador contemporâneo. É bom, ergo sum, é preciso amar para existir verdadeiramente. Muito boa tarde. Saudamos a presença de todos e todas aqui no Centro de Juventude de Lisboa do IPDJ, dando início à cerimónia da apresentação do livro Obra Seleta do professor Manuel Sérgio. O presente conjunto de obras seletas representa alguns artigos que ainda não tinham sido compilados em livros e resulta de uma parceria entre o Plano Nacional de Ética do Desporto e as edições Afrontamento. E para nos dar as boas-vindas, convido Vítor Pataco, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude. Umas palavras muito breves e uns cumprimentos iniciais. Começo pelo Sr. Deputado da Nação, e que também tem uma responsabilidade muito grande em estarmos aqui hoje, o Dr. João Paulo Rebelo, porque foi no seu mandato que se iniciou este trajeto de reconhecimento da obra de Manuel Sérgio, da obra seleta e também da cátedra de Manuel Sérgio, e, portanto, na pessoa dele, cumprimento todas as entidades, e um cumprimento especial, naturalmente, ao professor Manuel Sérgio, que está aqui connosco e testemunho vivo da sua própria obra. Um cumprimento ao professor Carlos Filhais, um cumprimento ao professor Gustavo Pires, que também foi meu professor, nas zangas, nos atritos. Um cumprimento ao professor Lixadinha, Presidente da Faculdade. Vocês desculpem, mas eu estou a olhar para a plateia. E, em nome dos atletas, ao nosso embaixador Nuno Delgado, um cumprimento também ao Vítor Serpa e na pessoa dele a todos os jornalistas aqui presentes, ao José Pereira, enfim, considerem-se todos cumprimentados, aqueles que eu cumprimentei, o meu colega Carlos Pereira, também no Conselho Diretivo, e o professor José Eduardo Franco, peço desculpa, que eu não tinha visto, porque chegou agora. Foi disfarçado. Enfim, duas notas muito breves, uma precisamente para saudar o professor Manuel Sérgio, não pelo aniversário que vai fazer brevemente, os seus 90 anos, certo? Não estou enganado, vai fazer 90 anos em abril. 20 de abril. 20 de abril, muito bem. E dizer que é não apenas um gosto como Presidente do Instituto, mas também, como ele mesmo recordava, como seu ex-aluno da Faculdade, poder estar aqui nesta sessão em que nós vamos poder testemunhar, e eu e todos nós vamos poder testemunhar o seu trajeto, ou parte do seu trajeto e o conhecimento da sua obra e do seu pensamento. Por um lado, pela obra seleta, que é aquilo que nós vamos hoje conhecer aqui, o primeiro volume, o primeiro de 4, que o professor Carlos Filhais nos vai dar o prazer de apresentar, mas também pela cátedra Manuel Sérgio, que se traduz num conjunto de iniciativas, num programa de atividades que vai decorrendo em cada ano, precisamente também para, enfim, ampliar aquilo que é o seu pensamento, aquilo que é a sua obra, e que conta com várias iniciativas, entre as quais um seminário e outras que promovem aquilo que é o seu pensamento político. Uma segunda nota, para sublinhar o óbvio, que é a sua dedicação ao ensino, à ciência, àquilo que foi o seu contributo para um pensamento original no quadro do desporto, um corte que produziu, diria, entre a educação física
e deslocando aquilo que é o pensamento físico para um pensamento mais amplo, centrado na pessoa, no humano, e, portanto, desenvolvendo o conceito de motricidade humana, como nós bem sabemos, como um fenómeno antropológico global, como é sublinhado também por outros autores, orientado para a superação e, finalmente, também para a transcendência pessoal e social. Eu termino agradecendo, precisamente, ao professor José Franco pela coordenação que tem assumido na construção desta obra, deste trabalho, que é bastante denso, com a ajuda de outros investigadores. Trata-se de uma obra de 4 volumes, como eu há bocado referenciei. Este é o primeiro de 4, são cerca de 2.000 páginas, em que nós vamos poder percorrer parte significativa desta obra do professor Manuel Sérgio, do seu pensamento. Agradecer também aos coordenadores dos outros volumes, deste, que é o professor Gustavo Pires, e também dos outros, Gonçalo M. Tavares, e também ao Miguel, que não está cá, Miguel, e a Luísa Pália, que também, enfim, concentram alguns escritos e alguns trabalhos do professor Manuel Sérgio. Termino mesmo agradecendo ao professor Manuel Sérgio a sua presença e por continuar a estimular e a dar, enfim, prazer a todos, aos mais antigos, que é o meu caso, e também aos mais novos, terem a oportunidade de conhecerem o seu pensamento, o seu trajeto e, da parte do Instituto, o contributo que nós esperamos dar para perpetuar esse seu pensamento e essa sua obra, a sua aproximação crítica àquilo que é a motricidade, o desporto, a educação física e tudo o que traz com a sua abordagem. Muito obrigado e continuação de bom trabalho por muitos anos. Vocês já conhecem o professor Manuel Sérgio e sabem que nestes momentos são sempre muito informais, portanto ele normalmente mete a sua colherada também, portanto poderá fazê-lo. Vamos dar início à apresentação da obra. Neste momento, depois teremos um segundo momento em que também queremos passar alguns testemunhos de discípulos do professor Manuel Sérgio, uns que estão fora, mas outros também que estão aqui presentes, está bem? Portanto, vamos ter estes dois momentos agora. Para apresentar a obra, nós convidamos o professor Carlos Filhais, que está aqui à minha direita, que é doutorado em Física da Universidade de Coimbra, ensaísta, autor de vários livros e artigos científicos, um pedagogo da ciência, se assim se pode dizer, alguém que troca por miúdos a ciência, tem livros muito interessantes, como este, por exemplo, Pipocas com Telemóvel e outras histórias da falsa ciência. Recebeu vários prémios, também com decorações, e se calhar é um homem que podemos caracterizá-lo como um homem da Renascença, de certa forma, daquele conceito eclético do saber. E portanto, pedi-lhe para que avançasse com a sua comunicação no sentido da apresentação deste primeiro volume. Professor. Muito bem, boa tarde. Eu pensava que, tendo feito o prefácio, que me desobrigava de ser o apresentador. Mas, pelos vistos, não foi assim e eu sujeito-me ao vosso augusto juízo. O Dr. Zé Lima, amavelmente, já me tinha convidado para o prefácio e disse agora tenho de defender o prefácio em público. O prefácio, eu pensei, defende-se bem sozinho. Mas pronto, cá estou eu, porque uma pessoa não deve deixar os prefácios abandonados aí, nos volumes. Enfim, o Dr. Vítor Pataco já cumprimentou muita gente, mas uma saudação especial é devida às pessoas desta mesa. É pequenina, mas estamos numa mesa. O José Eduardo Franco, bom amigo meu, com quem já fiz muitos trabalhos, e já trabalhei tanto com ele, temos obras em conjunto,
sei e posso testemunhar aqui que ele é uma verdadeira força da natureza. Só uma pessoa como ele é que consegue fazer aparecer estes séries de volumes. E ele não se fica por uma, tem a ajuda de uma equipa muito boa e ele vai enchendo as minhas estantes. Eu fico admirado, quer dizer, eu acho que ele está feito lá com um produtor de móveis sueco que eu tenho sempre a comprar por causa de pôr lá os volumes que o professor Zé Eduardo Franco produz. O doutor Gustavo Pires não tinha a honra de o conhecer pessoalmente, mas conhecia ao folhear este volume porque ele é que tem o verdadeiro prefácio do livro, que de facto ele é que é um conhecedor desta matéria, não sou eu. E ele então, enfim, é especialista, ele tem uma tese na área da política de desporto, se não me falha a memória, de 1989, ainda não falha a memória. E faz um grande encómio, digamos, porque ele conhece de perto a matéria deste primeiro volume, Ciência da Motricidade Humana, que ele é um professor dessa área. Por último, e os últimos são os primeiros, está na Bíblia, deixem-me dizer que o professor Manuel Sérgio é um dos meus heróis. Deixem-me pôr isto desta maneira tão simples. Bem, os heróis têm muitas propriedades. Ele tem essas todas e ainda mais a da longevidade, porque há uns heróis que não se aguentam tanto tempo. Ele já é herói há muito tempo. E num país como o nosso, não é vulgar ter essa heroicidade continuada. Porque há uns têm uns lampeios, têm uns fogaches e depois aquilo desvanece. Ora bem, o professor Eduardo, o professor Manuel Sérgio está-nos a dar luz há muito tempo. E nós a anunciar da luz que ele nos dá. E eu, enfim, que venho de outros lados, não é? Que sou da área da física, eu fico desde logo impressionado pela apetência que ele tem até pela minha própria área. Ele mete física no pensamento dele, e física moderna, e ciências da complexidade, etc. E foi isso das primeiras coisas com que me prendeu. Mas este homem é omnívoro. Este homem vai a todos os domínios, quer dizer, este homem sabe tudo. E eu tenho um fraquinho, tenho esta debilidade, as pessoas que sabem tudo impressionam. Porque eu, enfim, consigo saber aquilo que consigo saber, mas não mais do que isso. Não mais do que isso. Eu não consigo saber tanto como alguns dos meus heróis. E o professor Manuel Sérgio é um privilégio meu ter aqui, perante vós, um livro dele na mão, com a cor conveniente do Belenenses. Estão a perceber porque é que esta cor azul foi escolhida. É apenas o primeiro de 4 volumes. E vejam, depois do professor Gustavo Pires, já foi dito que temos o segundo volume apresentado pelo Gonçalo M. Tavares, que é um dos escritores que eu mais admiro, um escritor contemporâneo, reconhecido internacionalmente, muito original. Depois temos outro volume, sobre filosofia, corporeidade, do Miguel Real, que é outro grande escritor português e ensaísta, é escritor, ensaísta, crítico literário, fez agora 40 anos de carreira. E por último, a poesia, porque o Manuel Sérgio, além de mais, é poeta, não é? Além de tudo o resto, é poeta. E aliás foi por aí que ele começou. O primeiro volume dele é de 1961, está aqui, tenho aqui a minha cábula, Chuva, Poemas, Lisboa Latinográfica, 1961. Portanto, se o Miguel Real tem 40 anos de obra literária, este homem, que aqui vê, tem mais de 60 anos de vida literária. Quer dizer, isto parece as pirâmides do Egito. Mas eu fica impressionado, porque eu digo que pirâmides é uma boa comparação, porque ele está lá há muito tempo e aguenta-se. Está lá há muito tempo e aguenta-se. E isso continuando a impressionar-nos sempre. Continuando a impressionar. E, portanto, é o primeiro de 4 volumes e é uma obra apenas seleta. Não são as obras completas. Se fossem obras completas, não havia tantos que chegassem, quer dizer, porque eu estive a contá-los ao Sr. Professor Manuel Sérgio. Aqui a Biblioteca Nacional, não sei se às vezes tem falhas, a Biblioteca Nacional de Portugal, mas deu-me aqui, na altura em que eu fiz isto, 41 volumes
mais os prefácios, capítulos, 41 volumes seus. Ora bem, tem 41 volumes desde 1961, ou melhor, depois da poesia, esperou até os anos 70, e portanto é quase, praticamente, em 4 décadas. Portanto, em 4 décadas, o nosso autor tem 40 livros. Bem, é um livro por ano, em média, não é? Quer dizer, mas se os jogadores de futebol, por exemplo, para dar um exemplo do desporto, marcassem um golo por jogo, a equipa era candidata ao título. E este homem, no jogo da vida, está a ganhar. Marca um livro, desculpem-me a metáfora desportiva, marca um livro por ano e não são livros quaisquer. E então o mérito desta vasta equipa, com o professor José Eduardo Franco, também assessorado por estes coordenadores, ou ao contrário, escolheram, digamos, seleta significa que no critério deles é aquilo que deve ser distinguido. Eu também tinha as seletas literárias, ainda me lembro, e aquilo apareciam lá os bons autores, era o Camilo, era o Essa, tudo vinha na seleta. E este aqui é sempre o Manuel Sérgio, mas é o melhor. Seleta significa o melhor de Manuel Sérgio. Mas aqui o melhor tem que se lhe diga, porque se uma pessoa vai ver o que ficou de fora, não fica atrás do melhor. Ele pensa bem e escreve também bem. Ia dizer que escreve melhor, mas ninguém pode escrever melhor do que aquilo que pensa. E, portanto, o professor Manuel Sérgio é um pensamento que aqui está muito nítido nesta escrita. E alguns destes livros, destes 40 e tal livros, são livros que, pela própria, enfim, o próprio tempo, a usura do tempo, faz com que os livros se fiquem para trás, venham outros livros, não é? E este volume que aqui temos em mãos, de algum modo refresca, rejuvenesce, fornece-nos o pensamento dele de há muitos anos e a gente vai fazer aqui a prova do tempo. Nós vamos ver se mantém atual ou não. E outros já fizeram esse teste até aqui, ao acaso. Abrir aqui e dizer assim, será que se nota muito que isto já foi escrito há muitos anos? Não, Sr. Professor, não se nota nada. Não se nota nada, tal como uma pessoa olha para ele e o tempo não passou por ele. Eu até direi que é jovem há muito tempo. Mantém-se jovem há tanto tempo, há de me dizer o segredo, porque a inveja é um mau sentimento. Mas eu também gostava de chegar a essa idade, aos 90 anos, e não só chegar a essa idade, como aprendo a ser umas obras seletas. Quer dizer, é uma inveja benigna. Como? Já chamada inveja benigna. Inveja benigna, muito bem, muito bem. Esta aqui não é pecado venial. Tenho sempre este problema, está ao lado de um teólogo. Nem é capital. Nem é capital. E, portanto, enfim, quem confessa também pode ser perdoado. Eu tenho uma inveja de haver, também não é muito comum em Portugal, e deixem-me fazer também esta nota. Em Portugal há algumas pessoas, não muitas, que merecem reconhecimento e às vezes ele não aparece. E aqui, felizmente que a luz bate e apanha espelhos. E, portanto, é merecido o agradecimento a toda a gente que se empenhou neste projeto e às autoridades políticas até que o apoiaram. Porque as coisas só ganham luz também se houver uma conjugação de instituições. E aqui está reunida uma constelação digamos, de instituições, a começar desde logo, estou aqui a ver um prefácio da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Isto, portanto, o verdadeiro prefácio é o dela, porque eu só escrevo depois da Ministra. Isto é uma coisa... Eu estou aqui entre a Sra. Ministra e o Dr. Gustavo Pires. Enfim, ficamos aqui em boa companhia. Ora bem, o que é que eu queria dizer sobre a obra do professor Manuel Sérgio, do que isto aqui apenas, anda para os outros seus volumes, é apenas um apanhado, um abrégé, para usar a expressão francesa. Agora, a língua francesa caiu em desuso, mas é uma língua muito bonita, um abrégé. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que o professor Manuel Sérgio, nos anos 70, pensou, de facto, uma transformação enorme que passou com que aquilo que se chamava educação física passasse a ser vista de uma maneira diferente.
Até hoje temos uma escola que se chamava Nacional de Educação Física, depois passou-se Superior de Educação Física e agora chama-se Faculdade de Motricidade Humana. E, portanto, ele pensou e o pensamento dele teve consequências. E ele pensou bem, porque ele explica também aqui no livro, em vários escritos, que estão aqui, de algum modo, condensados no livro. O livro é um condensado de muitos escritos dele. Escritos não apenas de livros, mas também de artigos que nunca mais acaba. Começou, suponho que na República. O jornal já acabou, mas ele permanece. E, portanto, tem obra espraiada por publicações periódicas também. E ele, deixem-me ver aqui na minha lista da Biblioteca Nacional, tem um dos livros em 1964. Olha, estava a Revolução a fazer-se e estava este homem a operar a Revolução nesta área. Portanto, uma revolução nunca vem só. E o título desta publicação, e deixem-me elogiar a Direção-Geral de Educação, da altura chamada de Educação Física e Desportos, já lhe publicava as obras. Aliás, porque ele trabalhava num fundo de documentação ligado a esta área. Outro dia fui à RTP Memória e vi-o, digamos, a convidar as pessoas para virem àquele centro de documentação. Está um filme, eu convido todos a ir ver um filme na RTP Memória e enfim, ele tinha 30 e tal, 40 anos, estava quase igual, não se nota, mas o que eu notei é o brilhinho nos olhos de alguém que tem uma biblioteca e quer mostrar a biblioteca às pessoas. E publicações que vinham de fora, de França, e que trocavam as publicações, e eu próprio já sentia esse entusiasmo, já estive à frente de bibliotecas, e a biblioteca é um mundo. E ele fez muita da sua formação, porque isto é um homem que se fez a si próprio. Porque as coisas são como são, e naquele tempo as pessoas de origem humilde não tinham muitas possibilidades. E, portanto, ele fez a 4ª classe, foi trabalhar e só mais tarde, fora de horas, é que fez o primeiro liceu, depois a universidade, o curso de filosofia e depois o doutoramento. E isso, desculpem, mas é obra. É obra. Não é preciso, eu sei que é preciso uma grande força de vontade, uma força de vontade extraordinária. Já agora o professor Manuel Sérgio não sabe, mas nós temos algumas analogias, algumas coisas comuns entre nós. Dirá se é verdade ou não. Eu suponho que a família, os pais, o pai era guarda republicana. O meu pai também. A família é de origem transmontana, certo? O meu pai também. E, portanto, nós temos... Só que é que eu tive a sorte de... Nasci em Lisboa, meu pai já estava aqui, e tive a sorte de ter acesso à escola, ter acesso... Depois o meu pai foi para Coimbra, eu fiquei ao lado da universidade, mas muitas pessoas não tiveram a sorte que eu tive. E tiveram de trabalhar muito, fazer quase uma maratona na vida para recuperar, digamos, esse handicap à partida. Partem com atraso. E ele recuperou, passou à frente. E então, nos anos 70, ele, por autoestudo, porque há aqui muito digamos, de perseverança individual, por autoestudo, ele faz então um escrito para uma nova dimensão do desporto. A seguir um outro, sempre publicado nessa altura, já chamado Direção-Geral de Desportos, Valor Social do Futebol com Valor Social do Futebol. Depois, para uma renovação do desporto nacional, 1965, tudo isto é o verão quente. Portanto, estava toda a gente aí num grande pandemónio e eles estavam concentrados nesta coisa, o que é que deve ser, digamos, o desporto, qual é a relação entre desporto e filosofia, qual é a relação entre o desporto e a democracia, que é o título também de um outro livro, este com o prefácio de Batista Bastos, em 1976. Estão a ver um livro por ano. O Desporto com Prática Filosófica, em 1977. Homolúdicos. Este Homolúdicos é muito interessante, que é feito com o professor Noronha Feio, e é uma antologia que é uma coisa extraordinária, porque as pessoas habituam-se a pensar o desporto é uma coisa que está ao lado, está separada da cultura, quer dizer, é uma coisa da bola. Ora bem, quem ler estes livros, eu até trouxe estes livros homolúdicos, a Antologia de Textos Desportivos da Cultura Portuguesa, vê-se que a cultura portuguesa, desde o início, não está o Afonso Henriques, mas se calhar o Afonso Henriques também fazia umas coisas de esgrima, mas desde Dom João I, o livro primeiro da Montaria,
até ao professor Silvio Lima, que é um dos filósofos do desporto, que foi professor da Universidade de Coimbra, e depois tem um segundo volume, que tem poetas e prosadores, poetas do gabarito Alexandre O'Neill, que tem aqui um poema sobre o ciclista, interessantíssimo. O homem que pedalma com o passado a tiracolo, ou ar vivaz abre as narinas, tem o porvir na pedaleira. Depois o professor Manuel Sérgio pedalou. Este livro depois acaba com um jornalista, um grande jornalista esportivo, o Vítor Santos. A gente às vezes fala de escritores e pensa que os jornalistas não são escritores, os jornalistas são os grandes escritores todos os dias. E o Vítor Santos é um grande escritor e faz aqui até um apanhado muito curioso sobre as assimetrias do país e vê as assimetrias do país pelas assimetrias no desporto. É curioso que, de algum modo, o desporto é um espelho da nação, com as suas virtudes e com as suas debilidades. E coisas muito interessantes. Há aqui um texto que eles escolheram, não é? Que é muito interessante. É antes aqui do Silvio Lima, sobre a natação. O professor Silvio Lima escreveu a uma senhora que queria aprender natação e carta a uma senhora que deseja saber nadar. E diz: minha senhora, aprende uma pessoa. Sim, e diz assim: imagine, o Luís de Camões, se não soubesse nadar, não tínhamos as Lusíadas. E, portanto, veja lá, se aprende a nadar, porque pode ter de salvar a sua obra. Mas é a importância da natação para a literatura. É verdade, isto é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Já agora, estes dois livros, andava há muito tempo atrás deles, conhecia-os das bibliotecas, mas não os tinha. E outro dia, numa dessas feiras das velharias, estavam lá estes livros e eu disse: estes já são meus. E foi uma verdadeira pechincha quando eu encontrei isto. Abro e está aqui, não vou dizer o nome da pessoa, diz assim: 1984, oferta da meia maratona da Escola Naval, em primeiro lugar, com 1 hora, 13 minutos e 95 segundos. Eu consegui os livros sem fazer esta proeza. Ele, para conseguir os livros, teve de correr meia maratona. Eu só tive de pagar 10 euros pelos dois. E, portanto, é uma coisa extraordinária. Então, resumindo, chegamos aos anos... Isto é de 1979 e 1900. O segundo volume saiu bastante depois. Saiu já nos anos 80. Mas depois seguem-se sempre outros livros. E a tese do professor Manuel Sérgio, se não me engano, é de 86, 3 anos antes da sua. E essa tese então está lá plasmada, até pelo título, percebe-se logo, para uma epistemologia da motricidade humana, prolegómenos a uma ciência do homem. Prolegómenos é uma coisa erudita, epistemologia também. Mas o que aqui está é, de facto, uma revolução nesta tese. Porque há muitas teses, e agora até se fazem muitas teses. Nem calculo a quantidade de teses que se fazem. Mas em muitas teses que andam por aí não há tese nenhuma. Escreve-se umas coisas muito volumosas, etc., mas não há lá substância. Mas, às vezes eu já perguntei, quando eu fiz uma tese, até qual é a tua tese? A tese do professor Manuel Sérgio é que, dito de maneira muito simples, vou procurar dizer de uma maneira muito simples, é que, enfim, muito antes do António Damasio ter dito isto, é que o Descartes estava enganado. E o Descartes separou a alma do corpo, o que deu muito jeito, porque, de algum modo, a alma era a ligação a Deus, e estando o corpo, digamos, digamos, a alma, ele citou aqui um ponto aqui no cérebro, e pronto, mas ficava ali localizado, Deus estava ali arrumadinho num sítio. E quanto ao resto, era obra do homem. E quem diz o resto, diz o físico. Já agora, eu sou físico, e o físico tem a ver com a natureza. O resto significa o resto da natureza. O resto da natureza era tudo a natureza. Quer dizer, era tudo, funcionava tudo sem Deus, que estava ali confinado naquele sítio. A glândula pineal. Glândula, é isso mesmo, glândula pineal. Aqui estava, Deus estava na glândula pineal. Isto é uma coisa de gênio. Está errado. Está errado, mas é de gênio. Porquê? Porque a partir daí, Deus fica lá muito secado naquele bocadinho e nós tratamos do resto. A ciência pode avançar. É o tempo de Descartes, do Galileu, a ciência teve o avanço de dar. Porquê? Porque Deus fica arrumado a um canto. Não temos que discutir com Deus. É uma chatice discutir com Deus, porque há uns defensores de Deus, muitos
não leva mal, mas que são muito defensores extremos, não é? E, portanto, a ciência avançou muito, mas quando a ciência avançou e chegou até ao século, enfim, né, ao século XX, que está muito perto, o que se notou, e de modo muito claro, é que esta separação entre alma, se quiser, espírito, ou mente, que é o novo nome da alma, espírito ou mente, afinal está no corpo. E o Damasio escreveu um livro, R. de Descartes, mas posterior a isto. Um R. de Descartes em que diz assim, nós não podemos ter pensamentos sem emoções. Nós não podemos fazer mover o corpo sem, o que se passa no nosso cérebro. Por isso é que ele fala de ligação mente-corpo, e as pessoas que apenas estão interessadas em educação do físico sem se preocupar com a mente estão equivocadas, não vão a lado nenhum. Isto é uma revolução como pôr o Sol no centro ou pôr a Terra no centro. É uma revolução copernicana. E isso muda tudo. E as pessoas inteligentes percebem isso, sei lá. Até alguns treinadores de futebol, enfim, grandes treinadores de futebol, como o Zé Mourinho percebeu logo isso, foi aluno, percebeu logo, epá, a gente não pode esquecer, porque isto não é só o corpo. E, de facto, se calhar o corpo não é o fundamental. Quando não está lá a mente, o corpo falha. O corpo falha. E hoje, através das ciências humanas, da psicologia, da neurobiologia, etc., sabemos, como diz o professor Manuel Sérgio, que não há jogo, há jogadores. Há pessoas. Ele diz isto de uma maneira muito engraçada. Há pessoas que jogam. Há pessoas que jogam. E ele até tem uma expressão muito engraçada, que eu farto-me de rir com o humor dele, que é o Descartes nunca jogou no Benfica. Nem no Benfica, nem no Belenenses, nem no meu clube, que é a Académico. O Académico e o Belenenses também temos essa coisa em comum, estão todos cá em baixo na classificação. E eu sei porquê, porque os jogadores se calhar têm a alma separada do corpo. No caso da Académica é muito nítido. Ora bem, esta mensagem ecoou. Fez mudar a escola, ultrapassou fronteiras. Encontramos isto, sei lá, do outro lado do Atlântico, encontramos esta mensagem no Brasil e tem consequências. Temos, sei lá, o outro, falei do treinador, mas que é o próprio Jesus, chama depois o Manuel Sérgio para, estás aqui e vamos aqui ver, para observar isto aqui de perto. Foi adjunto, de algum modo, e isto, digamos, mostra que isto passou para a vida. Portanto, não é uma tese que fica lá apenas para ordenar, digamos, os arquivos académicos. É uma tese que entrou nos campos de futebol. E quem diz campos de futebol, nos campos de outros esportes. O Manuel Sérgio parece que nunca foi atleta federado. Mas ele, não tendo sido atleta, fez mais pelo desporto que qualquer atleta. Porque pensou o desporto, é o grande pensador do desporto nacional, e estas obras, estou convencido, vão ajudar a que esse papel, esse lugar, seja ainda mais reconhecido do que aquilo que é. Portanto, longa vida ao professor Manuel Sérgio. Não é preciso dizer longa vida às ideias do professor Manuel Sérgio, porque essas ficarão sempre connosco, essas acompanhar-nos-ão sempre. São ideias que nos fazem... Enfim, o desporto é essencial nas nossas vidas, seja a que título for, quer dizer, é a paixão do nosso tempo. E nós só podemos compreender verdadeiramente o desporto, só podemos perceber o que se passa ali, se percebemos que mente e corpo têm de estar ligados naquilo que ele chama, com muita propriedade, a transcendência. O que é que se quer dizer? Que, tal como na antiga Grécia, os humanos que mais se aproximavam dos deuses eram aqueles que ganhavam os Jogos Olímpicos, e então punham-lhe uma coroa de louros como nos deuses. E durante alguns dias, pelo menos, eram honrados quase como deuses. Os atletas, por quem nós também temos alguma idolatria, já agora, alguns, eu não vou dar nomes, mas são considerados quase como deuses, mas são humanos. Mas eles, de algum modo, são mais humanos no sentido em que tentam ultrapassar-se. Tentam, olha, como na divisa dos Jogos Olímpicos, Altios, tentam ir mais alto. E quando eles vão mais alto, nós temos de ir mais alto com eles.
porque a transcendência que nós vemos todos os dias no campo de desporto, de uma maneira ou de outra, mas de algum modo o que ali temos é uma tentativa de transcendência, é uma lição que nós devemos tirar para a vida todos os dias. Muito obrigado, professor Manuel Sérgio. Lima, agradeço este convite para estar aqui nesta sessão oficial, coisa que eu já não estava há 20 anos, mas isso são outras histórias. Cumprimento o professor Sardinha, colega da faculdade e presidente da Faculdade de Medicina Humana. Se me esqueci de alguém, peço desculpa à família. Está ali a filha do professor Manuel Sérgio. Eu conheci o professor Manuel Sérgio em 1968, nunca me esqueci, porque foi o ano em que eu entrei na faculdade, na altura, Instituto Nacional de Educação Física, era o professor responsável pelo Centro de Documentação e Informação, e nós, miúdos, chegar lá com 18, 19 anos, ele recebeu-nos, para grande espanto nosso, de braços abertos, com uma jovialidade que nós não estávamos habituados. Depois, a minha geração teve a questão da tropa, todos nós nos afastámos e está ali o filho do professor Manuel Sérgio, que eu agora está a ver, sou teu juiz, peço desculpa, eu não tinha reparado, está bem. Portanto, interrompemos a vida e eu venho encontrar o professor Manuel Sérgio já depois na Direção-Geral dos Esportes, em que foi aí o primeiro momento. Eu nunca fui aluno do professor Manuel Sérgio, porque tive a vantagem de toda a vida aprender com ele. Eu acabei por ser aluno dele toda a vida. E toda a vida tive essa oportunidade de aprender com ele. Uma vez estava no Brasil com os colegas e houve um colega que veio à fala, portanto, veio à conversa a figura do professor Manuel Sérgio, e houve um brasileiro que disse logo: eu já li os livros todos do professor Manuel Sérgio. E eu disse: isso é impossível, o professor Manuel Sérgio não é para se ler, o professor Manuel Sérgio é para se ir lendo. E eu, agora, de facto, confirmei isto, portanto, ao voltar às obras do professor Manuel Sérgio, portanto, tive mais uma oportunidade de aprender, refletir sobre, de facto, as suas ideias e a inter-relação. Para mim, a motricidade humana sempre foi um instrumento para melhor compreender o desporto, entendendo-a como uma macroestrutura na qual se integra o desporto, que nos permite, portanto, observar, compreender e atuar melhor depois no mundo do desporto. Eu tenho aqui, rapidamente, não vou tomar muito tempo, um conjunto de ideias sobre o pensamento do professor Manuel Sérgio, e a primeira ideia que me orientou toda a vida e que hoje está esquecida no mundo do desporto é que o desenvolvimento do desporto não são mais medalhas olímpicas, nem portanto, resultados só pelos resultados em si. O desenvolvimento do desporto é uma questão ética. Não há desenvolvimento sem ética. E se eu aprendi alguma coisa com o professor Manuel Sérgio, portanto, logo desde os anos 70, princípios dos anos 70, foi isso, é que não há desporto sem ética e não há desenvolvimento sem ética. E ele, portanto, logo no Jornal República de 1972, um texto, portanto, anos antes do 25 de Abril, ele diz: o futuro do desporto nacional, 72, depende menos dos contactos internacionais no campo meramente desportivo do que no das transformações que a nação for capaz de concretizar no campo das estruturas sociais. Bem, de facto, esta ideia orientou-me toda a vida e todos os primeiros trabalhos do professor Manuel Sérgio no domínio do desporto foram neste sentido. Depois, em 74, ele, para uma nova dimensão do desporto, o desporto ao serviço do humanismo, coletânea de texto aqui, desporto e democracia, desporto e humanismo, para o desporto do futuro, um desporto que saiba o seu papel na regulação e na transformação do homem. Portanto, é esta a questão fundamental
do desenvolvimento do desporto, e quando nós vemos a sociedade esquecer isto, vemos o desporto entrar em degradação. E nós, em 2022, chegámos à conclusão que há 73% dos portugueses que negam a prática desportiva. Não fazem a prática desportiva. Nós, nos últimos anos, perdemos 8 pontos percentuais nos últimos 10 anos. 8, relativamente aos países da União Europeia. Portanto, porquê? Porque se perdeu um sentido ético do desenvolvimento do desporto. E entrou-se, portanto, numa corrida pelos resultados que acabam por não ter significado. Neste tempo, a melhor ideia foi do desporto do professor Manuel Sérgio foi já para uma renovação do desporto nacional. Ele foi um contemporâneo do futuro, portanto ele foi capaz de prever aquilo que nós hoje constatamos pelos resultados estatísticos do desporto nacional. Saúdo em primeiro lugar o Sr. Professor Manuel Sérgio, felicitando por seus belos 90 anos e por estar aqui connosco. Como disse o Dr. José Lima, eu já dirigi algumas obras completas, mas só de mortos. Mas tive a honra e o privilégio de estar a dirigir a obra seleta de um grande pensador, que é o professor Manuel Sérgio, estando vivo, e isso é um privilégio raro. Quem deve ter tido o Padre António Vieira vivo quando organizei a obra completa dele, mas não foi possível. Portanto, e ainda bem que se pode publicar em vida a obra do grande pensador, uma obra que ainda está em aberto, porque o professor Manuel Sérgio continua ainda a produzir pensamento e a pensar. E isso realmente é um desafio para nós, enquanto académicos que estão organizados, a sistematizar o pensamento, a produção escrita de um grande pensador contemporâneo. E saúdo o Sr. Antigo Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, a quem se deve a visão política, que não é muito habitual, para apoiar um projeto desta natureza, que nem sempre é bem compreendido, mas é muito necessário, e vou tentar mostrar porque é importante publicar a obra seleta de um grande pensador nosso. O Dr. Vítor Pataco, também em articulação com o Sr. Secretário de Estado, também tiveram esta visão de apoiar e de permitir que, politicamente, fosse possível estarmos aqui hoje a publicar o primeiro volume deste projeto. Sou dos meus membros da mesa, em primeiro lugar o Dr. José Lima, que também tem feito toda esta articulação e tem sido, desde a primeira hora, um grande entusiasta e tem tido a visão também por ter a importância do projeto desta natureza. O Sr. Professor Gustavo Pires, tivemos também no início deste projeto, que tem a ver com um projeto de homenagem, começou por um grande colóquio na Assembleia da República na Gulbenkian, e daí surgiu o projeto da obra seleta e da cátedra Manuel Sérgio, para tentar garantir a projeção académica, mas não só, do seu pensamento, e para que ele pudesse ser estudado, aprofundado e reconhecido. Ao professor Carlos Filhais, um estimado amigo, um grande reconhecimento por estar sempre ao lado de grandes projetos da nossa cultura, e sendo alguém da física, é um dos nossos académicos distintos que une ciências exatas e ciências humanas, percebendo que a construção do saber humano faz nesta ligação, esta articulação entre os vários saberes. E, portanto, estes agradecimentos que queria fazer, e por estar aqui nesta mesa tão ilustre, e saudar a ilustre plateia que aqui acorre para prestigiar este momento. E é tão bom publicar uma obra completa no grande pensador quando ele faz 90 anos, é um privilégio tê-lo entre nós. Depois vou deixar agradecimentos especiais para o fim, e agora queria apenas tentar, em algumas palavras, dizer porque é que é importante publicar a obra seleta de um autor como Manuel Sérgio. Manuel Sérgio emprestou, isto é, conferiu ao desporto português pensamento filosófico. Nós temos em Portugal o privilégio de ter um pensador, um filósofo do desporto, que pensou o desporto de uma forma inovadora.
e propôs, aliás, como muito bem tem defendido, um corte epistemológico. Tem este termo que é tão caro ao professor Manuel Sérgio, e ele realizou um corte epistemológico, portanto, uma alteração significativa da forma de conhecer e de compreender cientificamente e também pedagogicamente o desporto. E isto é muito significativo. Fê-lo a partir da sua tese de doutoramento, que depois revolucionou também a própria estruturação da formação dos desportistas e do entendimento do desporto na relação entre o corpo, a corporeidade e a prática desportiva. E, de algum modo, como se, aproveitando as palavras do professor Carlos Filhais, tentando pôr a alma no corpo e não separando-a e não tornando a atividade, não pensando a atividade desportiva como uma atividade mecânica, mas de uma forma muito mais englobante. No fundo, associando o desporto ao entendimento do desporto como um projeto de cultura. E o professor Manuel Sérgio, como um pensador abrangente de uma cultura vastíssima, que pensa o presente, o homem, o ser humano e a sociedade a partir das fontes da cultura, ligando a herança clássica com as ciências contemporâneas, no fundo propõe uma verdadeira paideia para o desporto, à maneira grega, de forma completa e pensando o desporto como um projeto de cultura e como um projeto de educação total do ser humano, que o emancipe e que o torne pleno, portanto, na linha também de um mestre, que foi do professor Manuel Sérgio e a nossa, através dos seus filhos, foi Manuel Antunes, que dizia que a cultura é aquilo que permite que o homem seja plenamente homem. E, portanto, o homo desportivus, o homem desportivo, é também aquele que merece um projeto de cultura que o torne plenamente homem. E abrindo, portanto, e destacando um aspecto muito importante, que é o entendimento do desporto da perspectiva do sentido da vida, isto é, como um projeto de transcendência, um projeto de superação, precisamente e buscando também o conceito olímpico do desporto, aqueles que tentam se planificar, se transcender, e daí que os desportistas, no tempo das grandes Olimpíadas, na tradição olímpica, aqueles que davam os heróis, os modelos para a sociedade. E, portanto, para se tornar modelos, não basta ser modelos na boa capacidade de fazer uma boa jogada de futebol. E é preciso ser modelos a outros níveis, de uma forma, um modelo total, a nível dos valores, a nível do exemplo de vida e também na forma de praticar o desporto. Portanto, um modelo total de ser humano. E esta é a proposta do professor Manuel Sérgio, de um projeto de paideia de educação total. E vem defender também outro aspecto importante, que é a ideia do desporto como ciência humana, como enquadrando as ciências humanas, precisamente não sendo um entendimento do desporto e da formação pelo desporto numa perspectiva biologizante, na perspectiva apenas física, mas numa perspectiva que convoca os vários saberes para que a formação do desportista seja também um projeto de superação e de felicidade plena. Isso é extraordinário. E esta visão de Manuel Sérgio, porque é que é importante? Nós temos a sorte de ter em Portugal alguém que pensou o desporto e pensou de uma forma diferente, inovadora e que é reconhecido também internacionalmente. Aqueles que já o podem ler em língua portuguesa, nomeadamente no mundo ibero-americano, já apreciam muito e destacam muito Manuel Sérgio, que já tem sido objeto de estudos em outras universidades. Isto quer dizer que nós temos alguém que tem um pensamento inovador importante nesta área. Hoje em dia até podemos dizer que Portugal, de algum modo, especialmente a nível do futebol, é uma potência desportiva. Porque estamos na idade de ouro dos treinadores internacionais, grandes jogadores, etc. E isso é importante. Mas acrescentar a isso também um grande pensador do desporto, que é reconhecido internacionalmente, também é importante para a valorização e qualificação do desporto português. E por isso é que nós quisemos, naquela homenagem, graças ilustres colegas que estão cá, o Zé Lima, o Dr. Zé Lima, o professor Gustavo Pires, estiveram na origem dessa homenagem ao professor Manuel Sérgio em 2016,
quisermos pensar, não podemos ficar por um mero colóquio folclórico onde nos encontramos e dizemos o melhor do professor Manuel Sérgio, mas o maior legado que posso deixar à posteridade é precisamente reunir este pensamento que o professor Manuel Sérgio foi publicando de forma dispersa em muitas revistas, muitos jornais, livros em diferentes edições e sistematizá-lo, dar uma inteligibilidade, uma organização academicamente pensada, uma obra também editada com qualidade, infelizmente a editora fez um grande trabalho e publica uma obra muito digna, para que depois ele possa ser, termos aqui uma obra sistematizada com aquilo que é seleto, que é distinto, aquilo que é mais importante do seu pensamento, para depois ficar disponível de forma mais acessível a todos aqueles que agora querem aprofundar, inspirar-se e aprofundar o pensamento de Manuel Sérgio. Mas agora eu defendo, e tenho sempre defendido, é uma luta, é uma batalha difícil de vencer aqui em Portugal, mas nós achamos que o mais importante agora, depois de sistematizar este pensamento em 4 volumes, aliás, resta-me dizer, Dr. José Lima, que nós encomendaram-nos 3 volumes e nós vamos fazer 4. Não é muito habitual. Já agora bom português. Geralmente faz-se menos do que se promete. Aqui estamos a fazer mais, porque decidimos também juntar a obra poética, a criação literária do professor Manuel Sérgio, que é belíssima e extraordinária, que revela um homem sensível, um homem que vê o mundo, que canta o amor, a alegria, todos os belos sentimentos humanos de uma forma absolutamente extraordinária. E deixar essa poesia dispersa, soterrada, eu acho que era um erro e, portanto, fizemos esse esforço adicional, não sei se fez esse esforço, e também está organizada a publicação da obra excelente. Mas o que eu queria dizer e deixar aqui um apelo, e nós andamos atrás de... eu acho que o maior legado que tínhamos de fazer ao professor Manuel Sérgio e a Portugal, enquanto o país também produz pensamento e tem grandes pensadores, era publicar a obra do professor Manuel Sérgio, promover a tradução em língua inglesa, e nós também queríamos fazer em língua castelhana, em língua espanhola. A língua inglesa, porque agora a grande língua internacional, circulação internacional, permitia internacionalizar o pensamento do professor Manuel Sérgio, que sabemos que se fosse traduzida teria o maior impacto a nível internacional. E em língua espanhola, porque no mundo ibero-americano o professor Manuel Sérgio é muito estudado e muito seguido, e esse pedido era muito importante. E é que nós em Portugal, mais uma vez, e tenho que dizer isto, nós somos muito diligentes em traduzir e em importar o pensamento de grandes pensadores de outros países. Mas somos muito preguiçosos, ou não valorizamos, ou não investimos em traduzir e publicar nas outras línguas os nossos grandes pensadores. Porque achamos que o dos outros é sempre melhor do que o nosso. E se temos um pensador desta estirpe, desta grandeza, acho que o maior legado, a maior homenagem que fazíamos ao Manuel Sérgio e o maior serviço ao um grande pensador do desporto português, que também acrescentaria qualidade, valor ao próprio desporto português, é precisamente publicar agora a obra seleta, pelo menos em 2 línguas, para garantir essa circulação internacional. E assim faremos a melhor homenagem e o melhor serviço ao pensamento e à cultura portuguesa e também ao desporto português. Era esta mensagem, este apelo que eu queria deixar. Estamos a fazer este esforço. Agora, permitam que refira os nomes da equipa que trabalhou para que esta obra aqui esteja, além dos professores que já nomeei, e é um agradecimento que fez em especial ao Sr. Antigo Secretário de Estado, que desde a primeira hora quis apoiar este projeto, e ao Sr. Dr. Vítor Pataco, Presidente do IPDJ. Portanto, esta obra não se faz sem uma equipa qualificada, dedicada e que também com grande entusiasmo e admiração pelo professor Manuel Sérgio tem trabalhado arduamente para que a obra saia com a qualidade que aqui poderão observar. Em primeiro lugar, gostaria de destacar a minha colega, a doutora Susana Alves Jesus, na coordenação executiva desta obra, que tem sido a verdadeira formiga que tem trabalhado em cooperação comigo diariamente, articulando todos aqueles que se envolvem neste projeto,
para levar a bom termo este projeto, que a HC Viva queria que ele se levantasse. E com ela, naturalmente, não está cá o João Diogo Loureiro, também teve um contributo importante. Naturalmente, mais uma vez, na coordenação institucional e desde a primeira hora, o Dr. José Carlos de Lima, a quem muito agradeço todo o empenho e cuidado. E ao professor Gustavo Pires, pela amizade, pelo saber e pelo entusiasmo, coordenando o primeiro volume. Ao Gonçalo M. Tavares, que há de coordenar o segundo, está em processo. Ao Miguel Real, que aqui não pôde estar hoje, porque teve um problema de saúde. À Luísa Paulinelli, que também está a preparar como cientista literária e professora de literatura a parte do volume dedicado à criação literária. E aos colegas de revisão, da equipa de revisão, que reviram pormenorizadamente, atualizaram, ajudaram a completar as notas nas várias revisões que foram feitas para que a obra seja publicada com a maior perfeição possível. Em especial à Milena Alves, a doutora Milena Alves, que aqui está presente, à Marta Marecos Duarte, ao Bruno Lima e ao Luís Serpa e à Margarida Espiguinha. A todos eles quero agradecer vivamente toda a dedicação que têm colocado neste projeto e esperamos agora continuar com o mesmo empenho nos próximos dias. Muito obrigado. Eu não preparei nada, não é? Quer dizer, mas Também não precisa. tenho cá. É o Jean-Paul Sartre que disse que o homem é uma paixão inútil. Eu, depois disto, depois de ouvir o professor Fiolhais, o Zé Lima, estes meus amigos aqui, pá, queridos amigos, este amigo até é filhado de casamento e tudo, este amigo, e depois de ver tanta gente aqui, minha querida amiga, sabe? Queridos amigos, valeu a pena viver. Eu lembro-me, conto muitas vezes aquele facto, não sei se foi verdade, isto passou-se no século XVI, daquele professor de Direito da Universidade de Bolonha, que dizem que é a universidade mais antiga do mundo, é de 1088, a nossa de Coimbra, que o meu querido Carlos Fiolhais já foi o diretor da biblioteca. Isto é um universitário distintíssimo. Aliás, todos sabem este amigo. Foi diretor a nossa é de 1290. Isso mesmo. Não é? É. O Dom Dinis, o lavrador, teve aquela feliz ideia. Bom, muito bem. Ora, ele pediu a um cardeal amigo dele, no Vaticano, que lhe mostrasse os frescos do Rafael, de Rafael Sanzio, não é? Bom, e que o levasse à Câmara de La Segnatura, ou à Stanza, a sala onde o Papa despacha. Porque havia lá uns frescos do Rafael, uma coisa fora de série, não é? Portanto, lá foi com o cardeal amigo, o cardeal abre a porta e perante ele surge o fresco imortal de Rafael Sanzio, retratando, em linguagem moderna, retratando a Escola de Atenas, a imortal Escola de Atenas. Lá estavam os pré-socráticos, lá estava o Protágoras, o sofista, lá estava o Arquimedes, lá estava, no meio, num clarão,
o Sócrates, Platão, com o seu báculo branco apontando o céu, com o seu báculo, e o Aristóteles, obrigada, e o Aristóteles apontando a terra no seu pálio branco, de cor branca. Ele ficou espantado, como que aquela gente toda o tivesse vindo esperar. Não é? Ficou espantado, os olhos marejaram-se de lágrimas, as pernas tremeram-lhe, caiu de joelhos, olhou para aquela maravilha e disse, rasgou a mursa, que ele era professor de Direito, a mursa vermelha, e disse, não nos são dignos. Não, ele não era nada, quem era ele ao pé daquela gente? Queridos amigos, também eu, nesta altura, ao pé de vocês, nesta altura, ao pé de vocês, gente que eu estimo, que admiro, está ali o meu médico, ou não está o professor Manuel Pedro Magalhães? Está aí? Está. Já não está. Está? Já não. Já esteve. Já esteve. Está escondido. Já esteve. O professor Manuel Pedro, um dos cirurgiões cardíacos de sempre da história da nossa cirurgia cardíaca. Temos ali o meu querido Gentil Martins, cirurgião pediatra, como se calhar nunca houve outro. Mas o professor Fiolhais, vocês já falaram, o meu querido José Eduardo Franco, talvez o nosso maior hermeneuta da cultura, hoje está ali, o nosso maior hermeneuta da cultura, tudo isto, e depois homens do meu coração, como o nosso doutor João Paulo Rebelo. João Paulo Rebelo, veja bem, está a aterosclerose, não perdoa. Mas, João Paulo Rebelo, que eu gosto tanto de si e admiro muito, vou-lhe dizer uma coisa. O senhor um dia chamou-me e disse que não sabia nada de desporto e que nós de vez em quando... Eu quero dizer-lhe uma coisa. Eu li num livro de Gaston Bachelard, creio que foi a Filosofia do Não, em que ele diz: quem julga que tem a cabeça bem feita, ou seja, quem julga que sabe muito, quem julga que tem a cabeça bem feita, é porque tem uma cabeça mal feita que precisa imediatamente de ser refeita. Ou seja, isto é de Bachelard, não é meu? Ou seja, agora senhor deputado, e não deputado qualquer, é o deputado que tem ligação aos assuntos europeus, que lidera os assuntos europeus da nossa Assembleia da República. Não é por acaso que o senhor olhou para mim e me disse: mas é preciso que o desporto, como entidade civilizatória e cultural, seja tanto ou mais conhecido que o outro desporto. Nunca mais me esqueço, foi o senhor que eu disse. Eu admiro, e para toda a gente passei a dizer, inclusive, atenção, este secretário de Estado é fora de série. Disse-o aqui, claro, você não sabia porquê, mas está agora a compreender porquê. Talvez ainda hoje não compreenda. João Paulo Rebelo é que dá início a tudo isto. Despacha para que isto se faça. É o meu querido João Paulo Rebelo, acompanhado pelo meu querido Nuno Laurentino, grande atleta, aquele se estivesse na América era campeão do mundo. Este homem, ou mais, sei lá, ou da estratosfera, mas
Eu ainda lhe vou dizer uma coisa. Atingiu um ponto tal na natação portuguesa que 50% de todos os recordes eram dele. Não estou a exagerar, pois não? Acho que não. É assim, é. Toda a gente diz que eu sou filósofo e tal, mas eu acompanho tudo, sabe? Anda distraído, não sabe nada. Não. Eu acompanho estas coisas. Está aí ao lado também da primeira medalha olímpica em judo, que é o Nuno Laurentino. O Nuno Delgado. O Nuno Delgado. Oh, Nuno Delgado, já. Desculpem, isto já é. Tenho, todos, eu conheço-vos a todos, eu conheço-vos a todos. Olha, agora estou ali a ver o Eduardo Araújo, estou a ver também, professor também da Faculdade de Motricidade Humana, e o nosso presidente da Faculdade de Motricidade Humana. Meus queridos amigos, eu não posso estar a dizer um por um, não é? Desde o nosso Eduardo Monteiro, que eu gosto tanto também, como vou naquilo, e de facto fez-me apanhar um medinho que os senhores não calculam. Quando a gente entra no barco que atravessa do Pico para o Faial, começa-me a dizer, você ponha-se a pau. Agora isto só vendavais uns atrás. Era a primeira vez que lá estava. Quando este homem me diz que ia vir o vendaval, eu não sou herói, não é? Fica logo ali, mas o que é isto? Mas estava um marchão. Fomos do Pico ao Faial, calmamente, e eu perguntei, então, nunca mais aparece o mas isto para vos dizer, está aí também, está ali ao lado, ao fundo, um homem que eu admiro muito, que é o nosso monge da Silva, pioneiro do treino desportivo em Portugal. Este homem ainda está por fazer-se uma homenagem, porque eu tenho uma vantagem, sabe? Eu entrei em 68 no desporto, ou no INEF e tal, e depois acompanhei tudo. Estive no Fundo de Fomento de Desporto, na Direção-Geral dos Desportos, curvo-me respeitosamente diante da memória do Dr. Armando Rocha, meu querido amigo, diretor-geral dos desportos, que me foi buscar. É uma figura, nunca me esqueço, quando o Raul Rego me liga para a minha casa e me diz, eu queria que você escrevesse na República, que era o jornal em que escreviam os indivíduos pouco afetos ou nada afetos ao regime. Eu disse logo que sim. Logo, o senhor estou a contar comigo. Mas, claro, fui dizer ao Armando Rocha, ao Sr. Doutor-Geral, olha que eu já disse que sim ao diretor da República, do Jornal República, para lá escrever. Eu nunca me esqueço, está ali a minha netinha querida. Também, olha, desculpa. Apareceu-me agora é que a vi. Mas, quando eu fui dizer ao Armando Rocha, que era lá de Coimbra, era daquela velha escola de Coimbra que eu ainda conheci, a que o senhor pertence também, que tem estado a desaparecer, a que o senhor pertence como uma das grandes figuras, a que o senhor pertence. Bom, e então vou ter ao Armando Rocha, o Sr. Doutor-Geral, desculpe, convidaram-me para escrever na República. E ele que me podia ter, sempre, naquela altura, se quisesse, voltou-se para mim e disse, então veja lá, pá, tenha cuidadinho, veja lá.
E nunca participou de mim, nunca. Doutor Armando nunca participou de mim. Contei isto ao Manel Alegre, que é da terra do Armando Rocha, eles são da Águeda. Que disse, o que é o Armando Rocha? Nunca faria isso. Eu tenho a certeza que é uma coisa interessante esta coisa. Portanto, depois fui convidado para o programa Limite, pelo Carlos Albino, que o jornalista do Diário de Notícias, nessa altura eu fiz jornalismo, estava no Jornal de Comércio, e ele é o companheiro da Lídia Jorge, agora vivem no Algarve. Ora, também fui convidado, mas isso não pedia ninguém, calei-me. Fui convidado para ir para o programa Limite, de onde saiu a canção Grândola Vila Morena, para que as tropas... Mas eu não me vou armar em herói, porque eu não sabia nada. Eles é que sabiam quando era ali. Eu sabia que ia haver qualquer coisa, mas não sabia o dia. Mas o Carlos Albino, eles sabiam, porque eles estavam em contacto com o movimento das pessoas. Eu não estava. Eu só sabia que ia haver qualquer coisa. Mas agora, isso era com eles. E então, depois, passando dali, vou dizer-vos uma coisa. As pessoas que eu conheci, eu tenho um curso de filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de luxo. Eu já tinha 27 anos quando entro. Já era velho, já tinha mulher e filhos, já andava, trabalhava no Arsenal do Alfeite, nos armazéns. Depois fazia serão, saía às 7h30 do Alfeite e ainda aqui há tempos, coitadito, antes de morreu há pouco tempo, o Manuel Ferreira Patrício me dizia, pá, e quando tu chegavas lá às tantas, ia ter com eles ao Café Roma para me dizerem o que se estava a dar na universidade, o que se estava a dar na universidade, o que se estava a dar na faculdade. Ia ter com eles, chegava à casa 11, meia-noite, e depois sempre acompanhado de uma mulher excepcional. Tive sorte. Tenho uma mulher excepcional. Uma mulher excepcional. Me acompanhou. Tanto que eu não sei fazer nada, eu não sei fazer comida, não sei fazer nada. Era ela que fazia tudo, não é? Porque eu só estudava. Sou casado com ela há 68 anos. Isso é uma obra seleta. Pois é, foi a paciência daquela senhora. Mas, depois, quando entro agora tenho que pressa que aqui o nosso censor já me está. Diz o pessoal a dar-me uma rifada para acabar. Mas eu entro em 68 no ISEF. Há aqui pessoas que eu deveria de falar. Há aqui pessoas de jornalismo e tal. Mas eu não posso falar de toda a gente agora. Desculpem. O Vítor Serpa está aí. Está. Ou não? Não, teve que ir. Já saiu. Teve que sair, claro. Mas... E há uma coisa aqui. Eu devo ter sido a pessoa que trouxe... Faço a primeira investigação epistemológica no âmbito do desporto. Fiz, de certeza. Não é? E quando falo em corte epistemológico, e que não é só que importa, para mim não é só o corte epistemológico, aprendi com o Alto C,
todo o corte epistemológico é um corte político também. Porquê? Porque para que o pensamento se possa concretizar, necessidade tem também de uma política que o acolha e o espalhe, não é só a conversa, não é? O corte epistemológico é um corte epistemológico e político. Isso é de Luís Althusser. Basta. Lá li dele o Por Marx e Lir-lhe Capital, é? As duas grandes obras deste filósofo que marcou, que fez época. Bom, portanto, quando eu entro, e eu era já, andava no Belenenses. Eu, antes de entrar, andava no Belenenses, quer dizer, já era dirigente, fui, como disse aqui o meu querido Eduardo Monteiro, já fui diretor de jornal. Nesse tempo o Belenenses tinha jornal todas as semanas, coitadinho do Belenenses, agora. E então, eu vi ao treino no Belenenses, eu vi aos treinos. Nunca gostei de estar numa coisa que não percebesse onde estou. Até às vezes pergunto ao médico, ali ao doutor, ao professor Manuel Pedro Magalhães, ou sei lá, mas explique-me o que é que eu tenho. Porque eu não gosto gosto de perceber o que tenho. Eu via os tipos a subir e a descer as escadarias do Restelo com colegas às costas. Então, outro dia, eu dizia isto a um grande internacional português, eu não sei se ele quer que eu diga o nome dele, mas dos grandes. Eu dizia-lhe, você sabe, o treino com os colegas às costas a subir a descer a escada. Olha, eu fazia isso com o Eusébio às costas. Tudo aquilo me fazia confusão, era um disparate. Isto tem que estar mal. Isto era o que eu concluía na minha cabecinha, não é? Que Deus também não julga. Eu não me considero lá. Deus foi muito económico a fazer-me, não é? Eu não me considero lá. Eu não acabei aquilo do cardeal, quando ele vê, os olhos marejaram-se de lágrimas, caiu de joelhos e disse, não nos são dignos. Ou seja, no latim, que era o inglês da época, no Renascimento, o inglês da época era o latim. Mas o grande intelectual falava latim, disse, não nos são dignos. Só para vos dizer uma coisa, também eu, diante de tanta gente, do valor que os senhores todos têm, confesso que nada tenho, que nada valho, que nada sou, sabe? Não. Tudo aquilo que eu fiz, foi porque tive tempo. A minha mulher fazia o resto. Eu tinha tempo para estudar, para ler. Portanto, foi uma questão de ter tempo, sabe? E depois, uma pessoa... E aquela mania que eu tenho de ler muito, estar sempre a ler. Era que, queridos amigos, cheguei e disse que na linha de Gadamer, eu digo, não há jogos, há pessoas que jogam. Este é o grande segredo do desporto. Portanto, comecei logo a dizer, atenção, e disse-o ali ao meu querido Zé Mourinho, com quem estou sempre em contacto, ele comigo, e eu com ele, sempre aqui. Este amigo sabe a minha vida, aqui o professor Gustavo Pires diz assim, sabe? Eu depois contei a ele. Mas, meu querido Zé Mourinho, estamos sempre em contacto um com o outro, sabe? As nossas... tal. E... O que ele me diz,
Pronto, professor, para terminar, uma Tá bem, mensagem eu vou particular. acabar, mas eu não deixo só fica muito. É preciso descaramento. Que eu devo ao Zé Mourinho, pá. Aquilo que ele diz constantemente, a conversa que nós temos constante, o que eu aprendo com ele. Ele está sempre a dizer que aprende comigo, mas eu é que aprendo com ele. Também o outro, também é um rapaz esperto, o Vitória, também escreveu aquele livro sobre aquele, mas o conceito de competição em Nietzsche, que você também é um especialista, sabe isso. Mas, portanto, eu vou já acabar. Queridos amigos, eu dizia aos meus alunos, às vezes nas aulas, o maior elogio que vocês me podem dar é este. Era um professor que gostava muito dos seus alunos. Este é o maior elogio que os senhores podem dar de mim. Eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito de todos vocês. Porque eu gosto muito do ser humano. O ser humano, é por isso que eu não gosto daquela frase paixão, não. Nós vale a pena viver e eu valor para vos conhecer. E acabo com esta. O Sartre dizia cogito ergo sum. Eu digo amo ergo sum. É preciso amar para existir verdadeiramente. E acabo com esta.